Olá pessoal, tudo em ordem? Vamos ao nosso vídeo de PO. Meu nome é Carlos Henrique, sou do ADS Noturno. O assunto que eu escolhi aqui para estar apresentando a vocês é referente pilha em Java, demonstração detalhada. O objetivo do vídeo: explicar conceitualmente e apresentar de forma detalhada, porém de forma simples e objetiva, a estrutura de dados, pilha, procurando atrelá-la aos demais conceitos vistos em disciplinas como estrutura de dados e engenharia de software, a atual PO. Utilizaremos o Java e a IDE IntelliJ. A JVM, Java Virtual Machine. Tudo começa com a JVM, que utiliza o conceito de pilha para a chamada dos métodos das classes. Exemplificando, um método A chama o método B, e esse por sua vez chama o método C. Terminadas essas chamadas, C volta para B e este depois para A. Atenção, isso ocorre para o conjunto que tem apenas estes elementos. Para um conjunto de N elementos, as chamadas ficarão atreladas ao limite de memória do computador. O que observamos no primeiro momento que houve um empilhamento e posteriormente o desempilhamento. Empilhar e desempilhar são as operações características da estrutura de dados pilha. E o que é pilha? Pilha é uma estrutura de dados que acessa o elemento mais recente que nela se apresenta. Só pode ser acessada somente por uma das extremidades para armazenar e recuperar dados. Por esta razão, pilha é chamada de estrutura LIFO, Last In First Out. Último a entrar, primeiro a sair. Pilha não deixa de ser uma lista. O que irá diferenciá-las são as operações de remoção e inserção em locais específicos. A inserção de um elemento será sempre no final da pilha. A remoção de um elemento será sempre no final da pilha. Vamos exemplificar a seguir. Vamos ilustrar um exemplo bem simples de empilhamento e desempilhamento. Primeiro, o empilhamento. Tem um espaço na mesa, um vazio, mas vamos chamar esse espaço de estrutura. Aquele espaço vazio agora é uma estrutura. E vamos colocar um livro com o tema Java. Sobre o de Java, coloco um referente a PO e em cima de PO coloco um livro que fala sobre democracia. E sobre o livro de democracia, vou colocar um livro com um tema cinema. Vejamos. Antes de dar continuidade aqui ao nosso exemplo, esse slide, antes de fazer qualquer demonstração, avaliem, observem de forma abstrata que esse vazio é uma estrutura de dados que vai estar recebendo os nossos livros e nosso exemplo. Vamos lá. O primeiro livro, Java. Sobre o de Java, estou colocando o livro de PO. Sobre o livro de PO, estou colocando o de democracia. E sobre o de democracia, estamos colocando o de cinema. E aqui a gente já pode estar utilizando de alguns termos que a gente vai entrar em detalhes mais adiante. Essa pilha, no topo dela, nós temos um elemento que no caso é o livro referente a cinema. E se nós pensarmos que essa estrutura ela fosse estática somente para esses 4 livros, nós poderíamos colocar um outro a mais aí? Não. Isso vai ocorrer quando nós tivermos uma pilha dinâmica, a qual vai estar obedecendo a capacidade de memória do computador no qual está se trabalhando. Ok? Mas mais adiante vou estar detalhando isso a vocês. Agora vamos ao desempilhamento, seguindo a ordem. Cinema, democracia, PO, Java. Vamos lá?
O livro que está no topo é cinema. Vou retirá-lo. Agora, o de democracia. Na sequência, vou retirar o de IPO. E, finalmente, nós temos o livro de Java. E se nós o retirarmos, voltamos à nossa estrutura como uma estrutura vazia para este exemplo, ok? Operações referente à pilha. Conforme vimos nos exemplos, temos as operações fundamentais. Adicionar elemento, que é a operação empilhar, que também é conhecido como método push. Remover elemento, que é a operação desempilhar, que também é conhecida como método pop. E duas operações de verificação. Verificar se a pilha está vazia, que é o método isEmpty. Verificar se a pilha está cheia, método isFull. E aqui ainda cabe uma colocação especial de outra operação e método, que também podemos usar como de controle e verificação. Saber quem está no topo da pilha, porém sem a necessidade de desempilhar a pilha, que é o método top. Para implementar uma pilha, podemos utilizá-la de duas formas. A primeira de forma estática, onde ela pode ter um vetor de tamanho fixo e limitado. Portanto, se tiver um vetor para 5 elementos, não temos um espaço para um sexto elemento. Daí da utilização de um método como o isFull, pois o sistema indicará que ela está cheia. E como vimos, se está cheia, teremos a indicação de um Stack Overflow, isto é, uma sobrecarga. E isso nós chegamos a verificar em exercícios que realizamos lá em estrutura de dados e até mesmo em PO. E, como eu falei no início, a característica de uma JVM é que o seu ferramental ela é estático, ok? Um outro exemplo disso são os exercícios de recursividade, o qual nos pode dar uma indicação, que é uma exceção, na verdade, do Stack Overflow. A outra forma de implementar uma pilha é a dinâmica. Na dinâmica, enquanto houver memória, podemos ir empilhando elementos. O limite é a capacidade da memória da máquina. Agora, diante dos conceitos apresentados, vamos à demonstração, isto é, a implementação. Vamos utilizar a alocação estática, isto é, tamanho fixo, e podemos dizer pré-definido. Adotaremos dessa forma para exemplificar nossa implementação. Então, tratando aqui pilha como uma classe. Então, nós temos aqui o espaço que vai ter para a pilha, para a nossa classe pilha, a referente aos atributos e aos nossos métodos e operações. Nesse exemplo, nós não vamos estar considerando, nós não vamos levar em conta a questão quanto a atributos. Tá? Isso talvez em um outro momento. Aqui vamos focar na questão dos nossos métodos, os quais nós temos o push, o pop, o top, os empty e isFull. O E, que está se apresentando nas três primeiras operações, corresponde a um elemento que vamos chamar aqui E, de um conjunto qualquer. Então, vamos às demonstrações, fazendo a codificação. Um detalhe, o E de elemento aqui nós vamos estar utilizando o tipo inteiro, e para as operações isEmpty e isFull, nós vamos estar usando o booleano. Então, utilizando o IntelliJ, criamos a classe pilha com as 5 operações, as 2 de verificação e as 3 de controle. Vamos lá. Nós criamos o public void push,
o método empilhar, o public int pop, que é o método desempilhar, o public booleano exempt, para verificar se a pilha está vazia, o public booleano isFull, para verificar se a pilha está cheia, e o public int top. Aqui ele vai retornar um número inteiro para verificar o elemento do topo. Ok? Criadas as nossas operações, as 5 operações, nós vamos precisar implementar uma estrutura. Então a gente precisa implementar um vetor. Então a gente vai estar implementando um vetor com capacidade para 10 elementos. E é claro que a gente precisa de um construtor. E aí vamos chamar de public pilha. É o que nós podemos ver no primeiro print. E a implementação do int elementos, do nosso vetor, capacidade para 10 elementos. E a gente precisa, vamos assim dizer, de um controlador para as operações. Para estar sabendo se está vazia, se tem validade. E isso nós vamos criar através de um int do topo, que vai ser uma espécie de controlador e a gente vai poder trabalhar com nossas operações. No primeiro print vocês podem estar observando a implementação do vetor, elementos igual a newInt 10 e topo igual a -1. Aí vocês vão estar perguntando, por que -1? Para a operação que a gente vai estar verificando se a pilha está vazia ou não, vocês concordam que ele começa a partir da posição 0 até a 9. Se fizermos um if com um topo valendo -1, se ele retornar verdadeiro, significa que essa pilha está vazia. Caso contrário, significa que a pilha tem um elemento. Na operação exempt que nós fizemos no slide anterior, ao invés de a gente usar o if e fazer um return true, um return false, nós podemos cravar o topo como -1. E aí o sistema já vai estar respondendo se ele vai estar vazio ou não, isso é, verdadeiro ou falso. E realizando da mesma analogia, a gente cravando o topo com -1, na operação isFull, se nós deixarmos o topo indicando a posição 9, significa que a gente pode estar identificando o último elemento na posição 9. Se passar do 9, significa então que essa estrutura ela está cheia, ok? No primeiro print, que vai corresponder à nossa operação de empilhamento, vocês podem verificar que o topo a gente coloca mais, porque ele vai estar ocorrendo um incremento. Eu estou incrementando um elemento mais um na parte superior. E o print abaixo, que é a nossa operação de desempilhar, recebe o int e, ele recebe no topo o elemento e ele vai decrementando. 9, depois passa para a posição 8, posição 7, 6 e assim sucessivamente. E no top, ele simplesmente vai receber o elemento que se apresenta no topo. Aqui eu gostaria de estar esclarecendo para vocês que ainda nós não vamos estar fazendo uma verificação se está vazia, se está cheia. Por enquanto a gente não vai estar fazendo isso aqui no momento. Faremos mais adiante. Nós precisamos começar a testar aqui as nossas operações. Então nós vamos criar um public static void main, e a gente vai começar com punch, quer dizer, empilhando. E vamos lá. Lembrando
Nós temos então um vetor para 10. Vamos usar aqui 5 elementos. Push 5, 4, 3, 2 e 1. Enquanto a pilha não estiver vazia, nós vamos estar fazendo agora um desempilhamento, ok? Vamos lá. E eis o nosso resultado. Eu desempilhei 1, 2, 3, 4 e o 5. Como citei anteriormente para vocês, nós realizamos o caminho feliz e nós não fizemos as verificações. Por exemplo, eu não posso desempilhar algo que esteja vazio, um exemplo, né? Então, o que nós podemos fazer na nossa codificação? Então, vamos lá. Na operação push, nós podemos acrescentar esse if para verificar o isFull. Throw new runtime exception vai nos dar stack overflow. Na operação pop, só colocando if is empty, throw new runtime exception empty stack. E o mesmo fazendo lá. Na operação top, if is empty, throw new runtime empty stack. Vamos ao resultado disso. E eis o resultado que ele nos apresenta. No lado direito, vocês podem observar que o sistema apresenta empty stack. Então, uma verificação quanto a gente fazer uma tentativa de desempilhar algo que está vazio. Tá bom? E assim a gente finaliza a nossa demonstração. E aqui seguem mais alguns exemplos das aplicações de pilha. Calculadora para expressões matemáticas, conversão de número decimal para binário, sistemas logísticos para retirada de mercadorias em veículos de transporte, centro de logística, armazéns, mecanismo de fazer e desfazer do Word, mecanismo de navegação de páginas na internet. E aqui um exemplo que todo mundo, clássico, né? Até eu indiquei ali, o fazer e desfazer do Word, e aquelas ferramentinhas, nada mais nada menos que corresponde a uma pilha. Eis a bibliografia, e desde já eu agradeço a todos, né, com relação a essa apresentação, e espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de todos vocês. Beleza? Obrigadão, hein?